Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna e franciscana de paz e bem. Como filho de São Francisco de Assis, quero saudar você, querido irmão, querida irmã, que está aí participando, não somente assistindo, participando do nosso programa na Escola de Nazaré, aqui diretamente da Terra Santa, com essa saudação, desejando a paz, desejando o bem, shalom, na tua vida. Sim, porque a tua casa é lugar de paz. A tua casa é focolar de amor, de bem e de paz. E o tema do nosso programa de hoje é igreja, lugar de acolhida das famílias. Sim, igreja como família que acolhe. Acolhe igreja doméstica na igreja onde tantas famílias se transformam em uma grande família na comunidade paroquial, comunidade diocesana, nas expressões das nossas comunidades, com os carismas nas nossas comunidades, acolhendo todas as famílias, também famílias que passam por dificuldades, porque a igreja é mãe, a igreja é missionária, mas é a igreja mãe que acolhe e envia os seus filhos a salvarem outros filhos nesta dinâmica de igreja que encontra, de igreja que acolhe. Neste programa, vamos crescer nessa dimensão, porque sim, santidade é a nossa missão, é a nossa vocação, é acolher os irmãos neste caminho. A pergunta é: a igreja é lugar para as famílias santas e convertidas? Gostaria de iniciar citando um grande padre da igreja, a herança dos padres da igreja do primeiro, do segundo século, e os padres são grandes psicólogos do espírito. Eles nos ensinam verdades profundas que nos tocam o coração, toca também as nossas atitudes e influenciam os nossos comportamentos. Sim, quando você tem a atitude tocada, você irá tocar o teu comportamento. Em um outro programa eu expliquei a diferença de atitude e comportamento. As atitudes são aquelas convicções profundas que nós temos e que se revelam nos comportamentos que nós temos. Vamos lá. Dizia o grande padre da igreja, Origene, são duas formas de pronúncias e os patrólogos, alguns com o acento grego, outro com acento latim, Origene. Muito bem. A igreja, diz Origene, é uma escola de oração. Sim, a igreja é uma escola. Estamos no nosso programa na Escola de Nazaré. Lembramos que a igreja é uma escola de oração. Nós aprendemos a rezar na igreja. Na igreja, nós somos introduzidos na arte do falar com Deus, de estar em intimidade com Deus. A igreja também é uma escola de liturgia. A liturgia é uma escola que nos ensina a sentar, levantar nos momentos importantes, a estarmos em joelho em outros momentos tão sublimes. É uma grande escola a liturgia, quando nós participamos das missas solenes, a missa de todos os dias. E a igreja também é uma clínica espiritual. Sim, é uma clínica espiritual. A igreja é uma mãe que cura os teus filhos, que cura os seus filhos, que cuida dos seus filhos. É um perigo quando nós pensamos ou nos identificamos como a igreja do clube dos perfeitos, né? Nós somos os bons, nós somos o exemplo, nós somos os melhores, estamos já no pecado da soberbia e ali o demônio aproveita. Sim, as grandes ações do demônio quando as pessoas se sentem perfeitas.
Vamos ver, quando temos escândalos, até mesmo na vida dos padres, as pessoas se sentem muito perfeitas e começam a julgar os outros, começam a não acolher mais no perdão e ali caem. Porque nós não somos o clube dos perfeitos, não. Nós somos a igreja que é peregrina em esta terra. Nós somos a igreja que vive nesta terra com todas as suas dificuldades, com os olhos para o céu, com o olhar para a eternidade. Mas não somos os perfeitos. Somos os homens e mulheres que queremos ser santos, que queremos a santidade de Deus, que passa pela nossa humanidade. Assim, essa dimensão desta atitude, nasce a dimensão missionária da igreja, de cuidar da fragilidade humana, de ter uma atenção aos irmãos e irmãs que estão na periferia, que necessitam que nós, como diz Papa Francisco, em continuação, de sermos uma igreja em saída, uma igreja missionária, dedicar o nosso tempo. Eu gostaria, não porque estou aqui na Canção Nova, dizer o quanto os missionários da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, vivem este ministério de ajudarem as pessoas a voltarem para o seio da igreja, pessoas que não se confessam há muitos anos, pessoas que estão longe, pessoas que cometeram erros e quando chegam em Cachoeira Paulista, no Santuário Pai das Misericórdias, vivem a esperança, a experiência da reconciliação. Sim, temos padres que acolham, missionários que se doam totalmente, famílias que vão procurar as famílias que estão em dificuldades, que se transformam em famílias missionárias. Quando nós estamos aqui na Terra Santa, nos santuários, acolhendo os peregrinos, e passam peregrinos feridos, pessoas que viveram experiência de frustração, experiência também de feridas no seio familiar e no confessional, ou falando com o missionário, com a missionária, com a família que fez o seu caminho de fé, voltam para a igreja. Sim, não somos o clube dos perfeitos, mas somos homens e mulheres que queremos trazer irmãos e irmãs para serem santos na igreja, serem curados na clínica espiritual que é a igreja, que aprendam a rezar na igreja, que entrem na escola verdadeira da liturgia, que é a elevação da nossa alma e do nosso ser em Deus, que sonha no seu coração, na sua imensa misericórdia, a salvar a todos nós. O que são casais de segunda união é como a igreja os vê. Precisamos esclarecer que casais que convivem, aqueles que convivem e não são casados na igreja, não são casais de segunda união. Atenção! São aqueles de segunda união, os que têm um impedimento para se casarem na igreja. Por quê? Já foram casados, tiveram já uma outra união, aquela que a igreja reconhece, deixaram a primeira esposa, o primeiro esposo, deixaram os filhos e constituem uma segunda família. Por isso, o quanto é necessário que essas pessoas, quando procuram a igreja, ou melhor, quando são procuradas também pela igreja, quando a igreja missionária vai ao encontro delas, quanto é necessário serem acompanhadas para verem a validade do vínculo matrimonial. Quantos casamentos não são válidos e necessitam de um acompanhamento para ver o quanto esses casais podem fazer um processo. Papa Francisco, com este caminho, com as famílias, ele insiste que os processos sejam mais rápidos, que as pessoas possam realmente ter uma resposta o quanto mais rápida para poderem viver na plenitude a própria vida com aquilo que eles estão pedindo à igreja. Acompanhá-los neste caminho e, quanto é necessário, integrá-los no caminho de fé da igreja. Como a igreja os vê? A igreja os vê como filhos e filhas. São batizados, são membros da igreja.
A igreja cuida e quer cuidar destes casais. São acompanhados inicialmente na situação concreta para verem o vínculo matrimonial. E depois também, se não recebem o chamado anulamento ou declaração da não validade do primeiro matrimônio, continuam sendo acompanhados na igreja. Tem uma pastoral, hoje nas dioceses existe a pastoral que acompanham os casais de segunda união, para que possam resolverem os problemas, possam se sentirem acolhidos dentro da igreja. Não é que nós não acreditamos na indissolubilidade do matrimônio, não é. Quando nós nos sentimos chamados a acompanhar estes casais, quando nós os acompanhamos no seio da igreja, não é que não diminuímos aquilo que é o projeto de Deus, mas sim atenção para com a pessoa humana. Dentro da igreja é um processo de acolhida, é um processo de decisões. E como serão acompanhados, cada caso é um caso. Cada família terá um acompanhamento especial do sacerdote, psicólogos e no seio da igreja com outras famílias que acompanham. Sim, a igreja os vê como filhos e filhas. A pergunta é: como ser um membro ativo na paróquia, mesmo não sendo casado na igreja? Vamos esclarecer essas perguntas que podem ser muito generalizadas e precisam ser entendidas bem nos particulares. Atenção! Se não existe um impedimento, é incompatível a tua ação ativa na igreja e não ser casado. Quer dizer, se não tem nenhum impedimento para você se casar, por que não se casar? Ah, mas eu sou ativo na igreja, quero ser catequista, quero participar das pastorais, mas eu não quero o casamento. É incompatível. Como você pode aceitar não aceitar um sacramento na tua vida conjugal e querer uma participação na igreja? Eu falo isso porque encontrei situações. Alguns padres diziam: não, mas nós temos que ter um processo, as pessoas não devem ser obrigadas a casar. Não, vamos devagar. O primeiro passo para entrar na igreja são os sacramentos. É a porta, são os sacramentos santificantes. Por isso, não é um opcional. O sacramento do matrimônio é uma vocação e quem participa da igreja não pode negar a validade do sacramento, na necessidade também na própria vida do sacramento do matrimônio. Porém, existem casos especiais onde uma das partes não aceita regularizar a própria situação. Encontrei senhoras que vivem um martírio cotidiano. O marido não quer casar na igreja, não aceita, mas ela tem fé. E ela encontra o refúgio para a sua dor na casa-mãe, a igreja. Casos especiais, caminho de conversão, acompanhar essa senhora, ir encontrar este marido. E quando é o contrário também, pode acontecer que o esposo quer, a esposa não. Existem muitas situações especiais, casos especiais, como também outros casais que vivem uma verdadeira cruz porque não podem se casar na igreja pelo vínculo matrimonial que é válido e vivem momentos de dificuldades, de sofrimento dentro da igreja. Devem ser acompanhados. Mas qual é o termômetro para nós padres, para você casal que trabalha na pastoral familiar, para você que é leigo engajado, leiga engajada na igreja, ativo na igreja, e na frente dessas situações? A perseverança é a humildade desses casais. Quando eles são perseverantes, continuam lá. Não posso fazer a comunhão, padre, mas nós vimos, estamos aqui, os nossos filhos fizeram a primeira comunhão, eu estou fazendo essa comunhão espiritual, estou sofrendo, mas eu estou aqui. Dou um bom exemplo para os meus filhos. Encontrei muitos casais assim, onde tem perseverança e tem humildade.
E a igreja, acompanhando esses casais, chegaram, depois de anos, à conclusão que podem fazer um caminho penitencial, podem serem readmitidos, por que não, no sacramento. Mas são casos muito especiais, onde a igreja olha com muita atenção essas duas virtudes importantes. Perseverança e humildade. Estão lá, fazendo um caminho. Ah, padre, um mês? Não, eu conheci casais 10 anos vivendo nessa situação. 10 anos não perdem a missa dominical. Estão lá todos os domingos, educando os filhos já fizeram a primeira comunhão. Encontrei casais que os filhos casados na igreja, os netinhos fizeram a primeira comunhão, e eles estão lá esperando com perseverança e humildade. Quem somos nós para dizer que um casal que vive um caminho de fé deste nível não são realmente cristãos? Vamos acolher e vamos caminhar no que a igreja nos ensina. Uma outra pergunta: as crianças que não têm pais casados na igreja podem receber os sacramentos? Quero ler esta verdade de fé, porque tem que ser imprimida realmente nos nossos corações, nas nossas mentes, que se transformarão em comportamentos, o nosso modo de agir com as outras pessoas. A igreja que com toda a sua força defende o ideal evangélico do matrimônio único e indissolúvel, não fecha a porta do batismo aos filhos e filhas com histórias muito diversas ou encontram situações evidentes, situações difíceis, familiares, ou melhor, chamamos irregulares, ou pessoas não casadas na igreja e outros exemplos. Sim, os filhos e filhas diante de Deus são todos iguais. E igualmente são chamados a estabelecer uma relação de comunhão com Deus. A igreja não nega o sacramento para os filhos. Você padre, você seminarista, vocês leigos que estão aí na pastoral, temos que ser convictos disto. Papa Francisco insiste, Papa Bento também insistia, Papa João Paulo II, os papas no magistério, todos muito convictos disso. Não negar o batismo, os sacramentos aos filhos de pais separados, de pais divorciados, de pais que são separados e não são casados na igreja. Realmente, quando os pais não são casados na igreja, não tem nenhum impedimento, antes do sacramento do batismo, se pergunta, se ajuda a tomarem a decisão. É um modo, vieram para pedir o batismo, vamos querer a santidade de toda a família. Então, pastoralmente, a proposta ao sacramento do matrimônio: por que vocês não são casados na igreja? Não negar o batismo, mas pode ser uma oportunidade para encontrar aquele casal e também propor um caminho eclesial. E continuamos. Outras convicções importantes. Se querem batizar os filhos, eles terão que prometer para o sacerdote, para a igreja, que irão educar os filhos na fé. Porque o sacramento não é somente algo mágico, ou somente um rito, que nós vamos lá e fazemos aquela, como fosse uma simpatia. O batismo não é isso. Não é isso. É um sacramento e nós não podemos, como igreja, diminuir a comunicação do valor do sacramento do batismo. Você, pai, por que você quer batizar o teu filho? Então, quer batizar, você irá prometer aqui diante de Deus que você irá educá-lo na fé católica. E quando pais são com fragilidade, a senhora da paróquia, a pastoral familiar foi lá, trouxe o adolescente para ser batizado, trouxe a criancinha, padre, não é batizado, a criancinha vem na missa, os pais vivem momentos de fragilidades. O que a igreja pede? Que os padrinhos, nestes casos, sejam homens e mulheres da fé católica.
praticantes da igreja, que possam assumir o compromisso de transmitir, de educar aquela criança na fé católica. Falo isso porque encontrei pessoas não casadas na igreja, não querem se casar na igreja, aparecem na paróquia só para batizar o filho, começam a brigar com o sacerdote, com mal educação. Aí quando o sacerdote diz, bem, vamos batizar, mas os padrinhos participam da igreja, o padre tem preconceito, esse padre não aceita, porque os padrinhos também não são casados na igreja, nós queremos o batismo. Atenção, os senhores padres têm todo o direito e o dever de dizer, vou batizar, mas o padrinho tem que ser uma pessoa da comunidade que irá assumir, pode que seja um parente, mas que assuma o compromisso. Não vamos banalizar também o sacramento. E você que diz, o padre é preconceituoso, esse padre, você terminam sempre em brigas de pessoas que você não irá ver de novo, irão aparecer de novo para batizar um outro filho, porque o sacramento, como fosse algo mágico ou somente algo devocional, no modo ruim da palavra, ou como fosse um direito sem nenhum caminho de fé. Vamos caminhar todos juntos. Neste caminho, crescermos juntos, evangelizarmos e transmitirmos a beleza do dom da fé. Deixando os nossos corações serem tocados pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que aqui desceu sobre a Virgem Maria, na Anunciação, na encarnação do Verbo, o mesmo Espírito Santo que inspirou São José no acolher a paternidade do Filho de Deus, este mesmo Espírito Santo toque os nossos corações para termos e nos transformarmos os nossos corações em lugar de acolhida, que as nossas vidas de fé sejam acolhidas para tantos irmãos e irmãs que necessitam das nossas orações, do nosso amor, da nossa palavra, da nossa aproximação. E, na igreja, assim, encontram a família, povo de Deus, que somos nós, com a sua jerarquia, com todos os carismas na igreja. E queremos rezar com a palavra de Deus, com o Salmo 70, versículo 5. Porque vós sois, ó meu Deus, minha esperança, Senhor, desde a juventude vós sois minha confiança. Sim, Ele o nosso baluardo, Ele a nossa força, Ele a razão do nosso ser e existir, Ele a fonte onde nós encontramos força para vivermos o nosso caminho de fé, porque é nele que nós acreditamos, porque nele, com Ele, nós queremos ser missionários na igreja, queremos acolher todas as famílias, todos os irmãos e irmãs, com aquele coração, com o mesmo amor, com o desejo do mesmo amor que Jesus ama, Deus Pai ama, o Espírito Santo acolhe e santifica cada um de nós. E acolhemos os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Nery Rosetti nos escreveu pelo Instagram CN Terra Santa, pedindo pela saúde, cura física, mental, emocional, espiritual e conversão de toda a sua família. Paulo, de Minas Gerais, nos escreveu: quero compartilhar minha alegria com suas mensagens acerca do matrimônio, sobretudo o caminho de santidade, que é o casamento e a família. Há alguns anos resolvi santificar meu matrimônio. Porém, minha caminhada não é fácil. Mas seguindo seus conselhos naquilo que não depende só de mim, abraço como minha cruz, o amor de cruz. O adotei como meu diretor espiritual nessa caminhada, mesmo que não me conheça. Que honra para nós brasileiros termos um conterrâneo como o reitor da casa onde Deus se encarnou e viveu. Muito obrigado, peço sua bênção
e orações. Que lindo o testemunho do Paulo. Envie também o teu pedido de oração pelo e-mail na escoladenazaré@gmail.com ou pelo nosso Facebook, Canção Nova Terra Santa. A editora Canção Nova possui diversos livros para a formação de sua família. Acesse loja.cançãonova.com e vamos consagrar todas as famílias com a oração de Papa Francisco, consagrando todas as famílias à Santa Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, é a escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé.